Saudações aos queridos amigos do Grupo Espírita Mensageiros, aos queridos amigos que nos dão a alegria da sua atenção no canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos pensamentos, nos nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Estamos então iniciando mais um vídeo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo este que acontece às quartas-feiras, presencialmente, lá no Grupo Espírita Mensageiros. No dia de hoje, escolhemos falar sobre o item 18, Bem e Mal Sofrer, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E antes de iniciarmos, elevamos o nosso pensamento ao mais alto, a Deus nosso Pai, Pai de infinito amor, infinita bondade e infinita misericórdia, a Jesus nosso Mestre, amigo, a espiritualidade maior, trabalhadora do bem, a espiritualidade do Grupo Espírita Mensageiros e aos nossos mentores em particular, para que nesses momentos em que nos reunimos e nos unimos para aprender, refletir e nos aperfeiçoar, possamos aurir energias benéficas, renovadoras, restauradoras para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, e que estas energias benfazejas alcancem os nossos entes queridos, que residam conosco nas nossas casas, que residam em outras casas, em outras cidades, que essas energias benfazejas alcancem os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho e muito mais do que pedimos e pensamos, que Deus possa fazer através da sua infinita misericórdia e seu infinito amor por todos nós. Bem e mal sofrer. Uma das questões que inquietam o ser humano é o sofrimento. O sofrimento no estágio evolutivo em que nos encontramos, ele faz parte. A dor faz parte. Agora, o sofrimento da dor, ele pode ser evitável. Então, como aprender a lidar com as experiências difíceis da vida? Como lidar com as perdas? Como lidar com os reveses? Como lidar com o sofrimento? E como aproveitar as lições que nos trazem as adversidades? Sim, lições. Pois um estudioso da doutrina espírita, com quem eu aprendi muito, dizia: problema é igual desafio. Desafio, se bem aproveitado, é uma oportunidade que transforma-se numa bênção. Então, muitas dores, muitos problemas vêm como uma bênção disfarçada. São uma bênção disfarçada. Mas como ter esta visão? A quem podemos recorrer? Nós recorremos primeiramente a Jesus. Jesus, amigo incondicional das nossas vidas,
governador do planeta Terra, Espírito puro que encarnou entre nós, que João, no seu Evangelho, disse: e o Verbo se fez carne e encarnou entre nós. E nos deu ensinos, um roteiro da mais alta ética, da mais alta moral. Uma ética e uma moral para além do seu tempo e para além também do nosso tempo de agora. Então, Jesus, caminho, verdade e vida, vem ao nosso encontro. Jesus asseverou, e João anotou no seu Evangelho, um pouco antes da última ceia, um pouco antes da prisão de Jesus, do seu martírio, da sua crucificação, Jesus disse aos seus discípulos: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, através dos seus ensinos, através do Evangelho, da Boa Nova, a boa notícia que ele veio nos trazer, nos preparou para bem vivermos a vida, no sentido de que possamos aproveitá-la ao máximo para evoluirmos espiritualmente. Jesus também disse, e Mateus anotou no seu Evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, através destas orientações, queria dizer aos discípulos que o acompanhavam e dizer para todos nós, pois as suas palavras ecoam já há mais de 2000 anos entre nós, que um dos objetivos que ele trouxe em vindo, encarnando entre nós, além de trazer a moral evangélica, a moral que colocamos como moral cristã, era nos dar o exemplo de como manter a serenidade, como manter a fé, como manter a confiança e a esperança em Deus. Sim, Deus, o Criador. Deus é o nosso Pai, Pai de infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia. Deus é bom, é justo e é perfeito. E como mantermos esta conexão com Deus nos momentos de adversidade? Como manter a fé, a esperança, a serenidade e o bom ânimo ante as tribulações? Logicamente, nós não estamos à altura do Cristo, mas Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, é o nosso modelo, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: qual o modelo mais perfeito que Deus nos deu à humanidade? E os Espíritos respondem: Jesus. Então Jesus é o nosso mestre, nosso modelo
e nosso guia, e devemos seguir os seus ensinos e os seus exemplos para termos uma encarnação exitosa, para termos uma encarnação vitoriosa. Porque aprendemos com a doutrina espírita que muitos de nós, lá no plano espiritual, planejou, junto com os benfeitores, espíritos encarregados que avalizaram a nossa vinda na Terra e que nos tutelam e que de lá nos enviam emissários que nos inspiram, que nos sustentam, que nos reerguem para que tenhamos uma encarnação exitosa, para que saiamos do mundo vitoriosos, saiamos na condição de vencedores. E como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, saiamos como um militar que recebeu uma tarefa e foi e cumpriu a tarefa que lhe foi dada, a fim de que saiamos da condição de vencedores do mundo atual. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a espiritualidade maior responde a Kardec que Deus nos impõe a encarnação a fim de que nós possamos alcançar a perfeição. Para uns, a encarnação ela é uma expiação, é uma vida em que nós vamos resgatar débitos contraídos em vidas anteriores. Vamos equilibrar-nos perante a lei divina. Usamos o nosso livre-arbítrio e às vezes usamos indevidamente. E vamos, na vida, aos poucos quitando esses débitos que temos para com a lei divina, que temos para com os nossos semelhantes. Isso é muito importante. Todos nós aspiramos à felicidade, mas a felicidade verdadeira vem de uma consciência tranquila, de uma consciência em paz, de uma consciência sem culpa. Então, o espírito maduro, ele roga, ele pede. Ou como diz Santo Agostinho, numa mensagem maravilhosa, lá no capítulo 14, que nós imploramos a Deus e aos benfeitores que encarnemos e que possamos viver junto daqueles que nos lesaram, que nós lesamos, para que possamos entrar numa sintonia de respeito, de fraternidade, para que possamos viver em harmonia. Mas voltando à questão 132, da resposta da espiritualidade superior a Kardec, que Deus nos impõe a encarnação a fim de nos aperfeiçoarmos. E lá tem uma frase que é muito impactante. Diz assim: mas para chegar a esta perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea. Nisto está a expiação. E quais são as vicissitudes da vida corpórea? Podemos destacar algumas. Podemos destacar como vicissitude da vida corpórea o passar do tempo. Nós não podemos parar o tempo. E há, então, uma modificação constante das circunstâncias, das situações que vivemos e das pessoas com quem nos encontramos.
Nós todos passaremos, se não desencarnarmos jovens, pela velhice, pela doença, pelas perdas, porque aquelas pessoas queridas, nossos pais, que nos trouxeram a vida e que vieram antes de nós, pela lei natural, retornarão antes de nós. Então passaremos por perdas. Todos nós passaremos por todas as vicissitudes da existência corpórea. A encarnação tem outra finalidade, nos orienta os espíritos. É a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E a fim de executá-la, ele vai tomar um corpo em cada mundo, em harmonia com a matéria daquele mundo, a fim de cumprir as ordens de Deus. E desta forma, ele concorre para a obra geral de Deus, para os projetos de Deus, e ele progride. Eu acho maravilhosa a carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo diz assim: não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida e para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, é agradável e é perfeita. E para que entendamos a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos o Evangelho nos trazido por Jesus, que são roteiro, que é caminho, verdade e vida. Os ensinos de Jesus, eles possuem a mais alta filosofia, a mais alta ciência, a mais alta medicina, que tem a terapêutica para os problemas e males da alma e do espírito. E também tem toda uma terapêutica de prevenção, uma terapêutica preventiva para que saiamos de sofrimentos desnecessários, que possamos evitá-los. Um sofrimento desnecessário é, por exemplo, a vaidade, o orgulho exacerbados, em que temos ciúme, alimentamos animosidade, cultivamos melindre, mágoa, rancor e sofremos desnecessariamente. O Evangelho de Jesus é um convite para que possamos implantar dentro de nós e ao nosso redor um reino de amor, um reino de paz, um reino de fraternidade. Então, no ensino de Jesus, nós encontramos ali um alento, nós encontramos a suavização dos nossos males, porque pensamos assim: o sofrimento, a dor, ele acontece. A dor acontece, a adversidade vai acontecer, a vicissitude vai acontecer. Mas o sofrimento de passar pela dor pode ser evitado. A revolta pode ser evitada, a lamúria pode ser evitada, a queixa pode ser evitada. Eu vou citar aqui um exemplo. Há uns 4 anos atrás, eu tive um acidente e quebrei o meu punho direito. Isto foi numa terça-feira na semana. E no sábado de manhã,
eu já tinha pago um curso em que eu participaria dele sábado e domingo. É lógico, né, que doeu, mas eu fui ali atendida pelo médico, engessou o braço, foi necessário engessar, me passou a medicação e eu até relutei em tomar, mas como o desconforto era grande, eu tomei e ali já senti um alívio. E fiquei triste, logicamente, fiquei chateada, né? Como ir no curso, como perder, né, aquela oportunidade. E aí eu tinha combinado com uma amiga, iríamos juntas, né? E ela, ao ficar sabendo do meu acidente, muito prontamente falou: Marta, não tem problema, eu te ajudo no que for preciso. Vamos juntas. E eu fui. E passei, aprendi, vivenciei, né, o que o curso oferecia com tranquilidade. Porque eu saí de uma condição de vitimismo, saí da condição, ai, coitadinha de mim, nossa, mas que azar, agora eu não vou fazer nada. E fui para uma outra condição, que dentro da limitação eu faria tudo que estivesse ao meu alcance. Então, às vezes, nós ficamos doentes. A doença é um alerta que alguma coisa não está funcionando bem no nosso organismo e que precisamos revisar comportamentos, temperamento, estilo de vida, dieta alimentar, mas aquilo vem para que tenhamos uma vida mais saudável, que tenhamos uma vida melhor. Então, tenhamos isso em mente. Problema é igual desafio, desafio. Se bem aproveitado, torna-se uma bênção. Saiamos do vitimismo, né? Saiamos daquela fase, porque comigo, né? Por que não comigo? As vicissitudes, as adversidades fazem parte da vida material, do estado evolutivo em que nos encontramos. Inclusive na questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem será feliz na Terra. E enquanto isto não acontece, enquanto a humanidade não se transforma para que se instale na Terra este reino de amor e de paz, né? O homem poderá conseguir uma felicidade relativa, né? O homem, a mulher, o ser poderá conseguir uma felicidade relativa? A espiritualidade diz que sim, que o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. E praticando a lei de Deus, a muitos males evitaremos e poderemos alcançar a felicidade de forma mais rápida, né? Conhecer a nós mesmos, meditar, ponderar, evitar situações em que venhamos a cair em erros desnecessários, né? Temos que aprender a nos libertar das ilusões e observar a vida e viver a vida olhando de cima, olhando pela ótica do espírito imortal, o espírito imperecível. Há uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, intitulada Como Sofres, que analisa um versículo da primeira carta de Pedro, em que ele diz assim, mas se você padece, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Dai graças a Deus, né? Aceite o sofrimento, aceite a situação adversa e veja dentro de você
o que você pode aprender com aquela situação? Qual a experiência que você pode obter daquela situação? Então, é necessário aceitação, é necessário modificação interior para que você venha a sofrer cristamente, ou seja, sofrer tendo a ética cristã, a moral cristã. Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, ele vai nos falar de momentos de disciplina e nos fala para termos bom ânimo, coragem, entusiasmo, quando passarmos por uma disciplina, por uma correção de Deus que nos atinja, para que não nos magoemos com o fato em si e entendamos que aquilo, na realidade, vem no sentido de nos proporcionar uma evolução, evolução. E Paulo vai dizer lá na sua carta aos Hebreus: o Senhor disciplina a quem ama, e algumas traduções diz castiga, né? Castiga a todo aquele a quem ele aceita como filho. Eu diria assim, Deus educa a todos aqueles a quem ele toma por filhos. Então Paulo nos orienta: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus está te tratando como filho, pois qual filho que não é disciplinado pelo pai? E Paulo vai dizer assim: é lógico que os pais humanos disciplinam os seus filhos, e nós, que já temos uma certa maturidade, somos agradecidos aos nossos pais que nos corrigiram, que nos educaram, que nos colocaram no bom caminho. Então diz Paulo nessa carta aos Hebreus: quanto mais devemos submeter-nos a Deus, Pai de todos nós, que nos disciplina, que nos corrige, que nos educa, né? É lógico que na hora da correção não há ali alegria. É um momento, sim, de tristeza. Mas mais tarde, a correção de Deus, dentro da justiça de Deus, que é uma justiça de misericórdia, teremos frutos da alegria, pois estaremos no caminho reto, que nos conduz mais rapidamente a Deus. Há uma oração belíssima de Joana d'Arc, que orava a Deus assim: Senhor, se estou na sua graça, que o Senhor me mantenha. Se não estou, que o Senhor me corrija. E poderíamos extrapolar: Senhor, se estou dentro da tua justiça, que o Senhor me mantenha. Se não estou, que o Senhor me corrija. Senhor, se estou dentro do seu amor, que o Senhor me mantenha. Se não estou, que o Senhor me corrija, né? Que façamos caminhos retos para os nossos pés. Caminhos retos, pensamento reto, palavra correta, e que não nos desviemos dele, né? Encerrando aqui, lembremos que não devemos olhar apenas para o agora, porque a frustração,
ela nos ensina a ter perseverança. A perda nos ensina as virtudes da renúncia, da paciência. A correção nos ensina a ter humildade e aprendamos a padecer com Cristo. Aprendamos que a dor, a adversidade, se ela chegou até nós, é porque Deus permitiu. E há aí um sentido maior, uma necessidade evolutiva para a nossa vida, e que possamos padecer com alegria, com Cristo, lembrando que de toda prova, de toda contrariedade, se aceita com amor, sairemos mais fortes, sairemos mais renovados e sairemos mais em paz com a justiça divina. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.